O Joaquim Pedro, eu fui indicado a ele justamente por causa do Prata Palomares. Alguém me indicou para ele, um jovem ator e tal, para fazer Os Inconfidentes. E eu fui lá, tivemos uma conversa, ele me aceitou no elenco. E eu admirava já o Joaquim Pedro. O Joaquim Pedro foi um dos grandes cineastas brasileiros. Eu já admirava ele e para mim foi também uma oportunidade muito incrível trabalhar com ele logo no meu segundo filme. Fomos para Ouro Preto, um roteiro sensacional, né? Escrito todo com os autos da Inquisição, os autos da Devassa, né? Como se disse, e com poemas da Cecília Meirelles, enfim. Levantará espontaneamente, porque ele não vai ter como pagar os impostos. Isso me parece totalmente impossível, além de materialmente inviável. Porque o povo, ainda que o açoitassem, aceitaria qualquer governo sem reagir. Era um elenco de sonho, né? Você tinha ali Fernando Torres, Paulo César Pereira, Tetê Medina, Luiz Linhares, que foi um grande ator de teatro, né? Você tinha o Nelson Dantas, Wilson Grey, Fábio Sabag, era um verdadeiro sonho, né? E aí eu acabei ficando assim muito próximo ao Joaquim, né? Eu estava num hotel, então fui morar numa casa que era a casa do pai dele, do Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? Foi o criador do Patrimônio Histórico Nacional. E tinha uma casa colonial daquelas, e subia uma escadinha, tinha uma casinha lá em cima, onde eu e mais algumas pessoas ficamos lá, e era muito legal que ao subir para essa casinha a gente passava pelo afresco Marília de Dirceu do Guinhar, né, que está na casa do Rodrigo Melo Franco de Andrade, né. Pouco tempo depois ele me chamou para fazer o Guerra Conjugal, aí já um papel, fazia um coprotagonista junto com Lima Duarte, eram três histórias diferentes, né? 3 personagens que conduziam as histórias. Eu numa dessas linhas, o Lima Duarte na outra e o Jofre Soares e a Carmen Silva na outra. Então foi uma grande oportunidade. Eu ganhei meu primeiro prêmio com esse papel, que foi o prêmio da APCA, a Associação Paulista dos Críticos de Arte, e eu considero um dos meus melhores trabalhos, um dos grandes filmes do Joaquim. Depois eu ainda fiz uma participação no O Homem do Pau-Brasil, mas foi uma coisa mais afetiva, ele não tinha um papel realmente para me dar, me chamou para fazer uma participação, que foi assim, uma alegria. E infelizmente o Joaquim não conseguiu filmar mais depois disso, que eu acho uma crueldade da nossa vida artística, né? E acho lamentavelmente também, ele morreu cedo, né? É uma perda que eu sinto muito. Na televisão, eu tinha recebido um recado que me foi dado pelo Vilker, que o Daniel Filho queria conversar e tal. Aí eu não dei muita importância para aquilo, porque eu era de cinema, uma coisa meio assim, neo-hippie. Na verdade eu não era hippie, eu era mais da turma da contracultura, mas enfim. Mas aí não fui. 2 anos depois a situação mudou, porque eu estava casado com um filho, eu digo assim, eu preciso trabalhar. E o mercado tinha ficado muito complicado, né? Até nesse momento eu percebi que mesmo para fazer teatro era melhor que eu estivesse na televisão, porque aí já a televisão já tinha uma influência assim na coisa da produção do teatro, né? E aí eu fui procurar o Fábio Sabag, que tinha sido, né, meu companheiro de elenco Os Inconfidentes, e o Fábio Sabag tinha um cargo executivo naquele momento lá. Eu disse, Fábio, estou precisando trabalhar e tal, e ele me indicou para o Avancini. O Avancini me chamou para uma entrevista e ficou ali me cozinhando e tal, aí chamou para uma reuniões de elenco, sem definir a coisa, sem definir nada, e aí um dia fizemos um exercício lá,
E eu acho que ele se convenceu de que eu podia fazer o papel, mas não falou nada também. Mas 2 dias depois ele dizia assim: olha, desculpa, eu preciso de uma definição e tal. Eu disse: não, você está contratado. Então. E foi sensacional, porque também trabalhei num primeiro trabalho com um grande diretor, que foi o Avancini, com que eu fiz alguns trabalhos, e numa novela do Dias Gomes, que realmente foi um dos maiores autores de televisão, né, que nós tivemos, que foi o Saramandaia, né? Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. A ditadura foi um momento terrível, de grande autoritarismo, porque, veja bem, não era só os militares, era todo um ambiente. Porque essa coisa que se revê agora, de que a ditadura foi um golpe civil e militar, é verdade. As pessoas, com aquela coisa da Guerra Fria, se instaurou o medo, né? E o medo foi muito usado pelos governos autoritários, né? Como o medo é sempre usado pelos governos autoritários, né? Pelo autoritarismo, seja os governos, seja as religiões, enfim. Então, a ditadura foi um momento muito, muito complicado e eu sinto que alguns aspectos dela a gente está tendo chance de revisitar atualmente. Não, a questão da censura sempre chegava para a gente sempre ficava sabendo, porque pouco tempo antes, o Dias Gomes tinha tido uma novela inteiramente censurada, né, que foi o Roque Santeiro. Né? Roque Santeiro só aconteceu depois, numa outra montagem. Quando eu terminei a Saramandaia, nós começamos a gravar uma novela chamada Despedida de Casado, do Walter George Dust, que foi outro grande autor de TV. Nós fizemos, né, todo o estudo para a novela, os ensaios, e a novela chegou a ter mais de 20 capítulos gravados quando veio a notícia de que ela não seria aprovada definitivamente. Quer dizer, aquilo foi tudo jogado no lixo. O Avancini rapidamente pediu ao Dust para fazer um outro texto, que foi baseado na obra de um autor brasileiro, era o Condé, se eu não me engano, e que foi Nina, novela Nina. O Walter George Dust rapidamente escreveu aquilo e o Avancini usou o elenco que já estava contratado para fazer a novela Nina. Então, quer dizer, a gente sentia bastante a ação da censura. Bom, vamos pro café? De qualquer maneira, se não aparecer nenhum coronel, elas acabam dando com os costados ela mesma. E o Morungaba, eu esperava encontrar ele aqui. Despedida de Casado foi censurada não por problemas políticos, mas por problemas morais, porque também tinha isso. Né? Não à toa, Nelson Rodrigues, que era considerado um autor de direita, foi talvez o autor mais censurado durante a ditadura. Né? Então, a gente tinha esse tipo por isso que o pessoal da contracultura era mais atacado, né? Também por questões comportamentais. A coisa do comportamento também foi muito reprimida na ditadura. A censura era igual para a gente, nos diversos meios. A censura era igual. Ela estava ali com um espírito completamente paranoico, né? Porque existia uma paranoia, né? a ponto de acontecer algumas piadas, né? Como que dizem que é verdade, que foram na época na peça Electra, né? Na peça Electra, do Sófocles, né? Uma tragédia grega, que era uma montagem do Abu Janra com um cunho político muito forte, e os censores acabaram incomodados não com o texto, mas com a encenação, né?
eles teriam, segundo o que se diz, teriam ido ao teatro atrás do autor, o Sófocles, para prender ele. Então, era um negócio paranoico, totalmente paranoico. Aí tem outra que essa deve ter sido piada, que quando houve uma peça chamada Boing Boing, que era o avião, né, foram ao teatro também achando que era o mesmo autor do Electra, que era um tipo de avião que existia na época. Mas isso deve ter sido piada, mas é uma boa piada. Mas, então era uma coisa paranoica, então não fazia sentido, a época, os anos 60 e 70 foram anos de transgressão e de descoberta de uma nova maneira de se comportar, né? Nisso tiveram muitos equívocos, né? Houve muita radicalização também, mas que era necessária, eu acho, porque, veja bem, os anos 60 vêm depois dos anos 50, os anos 50 foram anos muito caretas, que depois da Segunda Guerra, houve a gente vivia na Guerra Fria, era um ambiente internacional muito ruim, né? A gente está um pouco vivendo algo parecido agora. Mas então você vê mesmo o cinema americano e mesmo em termos de comportamento, os anos 30, 40 eram muito mais, nos Estados Unidos, estou falando agora em termos de Hollywood, né? Eram muito mais avançados do que os anos 50, né? Fizeram grandes filmes nos anos 50, mas os anos 50 era a imposição do American Way of Life, com toda aquela enxurrada de eletrodomésticos, de esposas em casa, toda aquela ideologia chatíssima. E os anos 60 vieram para quebrar isso, né? E ali no final dos anos 60 houve uma grande explosão, né? Uma grande explosão comportamental. A gente teve isso em toda a parte do mundo, aqui no Brasil também, mesmo durante a ditadura. Ainda durante a ditadura a gente andava com roupas que não fariam sentido depois. Uma hora a gente aprendeu a não andar com essas roupas, a se disfarçar um pouco, porque mais até no momento você vê os figurinos de Caetano, Gil na época, eram coisas para romper, né? E a gente vivia assim, né? Rompendo, tentando romper com coisas. Então houve muito mal entendido também. Houve muito mal entendido. Muita gente enlouqueceu, muita gente foi parar no hospício, muita gente morreu. Mas ali eu acho que a gente estava usando a pleno vapor um lastro cultural que o Brasil tem, que é impressionante. A gente tem um tesouro cultural na literatura, nas artes plásticas, nas artes populares. Tudo isso é uma fonte muito grande de material para a cultura, e a gente tem sabido aproveitar isso. Naquela época a gente estava aproveitando tremendamente. A gente já, em outras épocas, talvez não tenha conseguido aproveitar tanto, mas está tudo com a gente ainda. Tudo com a gente, está tudo nesse subsolo, desse país imenso que tem esse lastro cultural. Eu nunca pensei e nem penso como artista em viver fora desse país, porque eu acho que aqui a gente tem um material imenso para se trabalhar, um material maravilhoso. Assim, é emocionante ver o que fizeram nossos artistas do passado, sejam populares ou não, né? Mas a nossa arte popular é muito rica, e nós temos também grandes artistas, grandes escritores e artistas já, né, de outras classes. Então acho que isso é uma coisa que está aí para a gente usar. Eu acho que a gente vai conseguir usar. Eu vejo que hoje a gente está ainda buscando um caminho, em termos de cultura. Eu tenho, de uns anos para cá, eu sempre tive, apesar de ser de teatro, eu sempre tive alguma preguiça de ir ao teatro. Mas de uns anos para cá eu procuro ir assistir tudo que eu acho que vale a pena assistir. Eu tenho visto coisas muito interessantes no teatro. No cinema, eu acho que a gente sempre fala que a gente tem uma dificuldade com os roteiros e tal.
E eu acho que sim, que isso é uma verdade, mas eu acho que está se buscando um caminho aí também, de valorização do roteiro, que é uma coisa que há tempos, né, que nunca foi muito valorizada, principalmente com a coisa do cinema de autor, em que os diretores queriam escrever seus próprios textos, e nem todos eram escritores. Então, eu acho que com muito custo, os produtores foram percebendo que o roteiro é uma coisa essencial. Eu acho que é uma crise de roteiro aqui, como há uma crise de roteiro nos Estados Unidos também. Tem muita coisa ruim sendo feita lá, tem muita coisa boa também. E a gente está descobrindo uma maneira de fazer um cinema brasileiro. Acho que a gente está começando a descobrir uma maneira, depois de uma época de um cinema muito político e de outra época de um cinema meio perdido, assim, que não encontrava seu caminho. Acho que a gente tem muita oferta de novos diretores, com novas cabeças em lugares do Brasil diferentes, e eu acho que isso está gerando alguma coisa. Eu acho que a gente não tem ainda uma massa de coisas consistente, mas a gente está tendo algumas coisas consistentes, como pontinhos que eu acho que a tendência é esses pontinhos irem se ligando em alguma coisa bem mais forte. Na televisão, eu não sinto muito a diferença na maneira de produção, porque eu trabalho na mesma empresa, e é claro que várias coisas mudaram lá dentro, mas ainda é a empresa que produz e exibe seus produtos, entende? Então, trabalha-se mais ou menos numa... É claro que hoje você tem mais liberdade, né? E ultimamente a TV está se abrindo para outros tipos de plataforma, outros tipos de janelas, né? Então você tem mais. Atualmente eu trabalho como autor, não mais como ator. Mas onde eu sinto a maior diferença é no teatro. O teatro foi se tornando cada vez mais difícil de se fazer. Muito difícil. Atualmente eu sinto que as pessoas fazem teatro com uma resistência cultural. Porque quando eu entrei no Teatro Oficina, é o que eu disse, o Zé e outros produtores da época pegavam dinheiro no banco, montavam suas peças e com a bilheteria ressarciam a produção. A gente fazia teatro de terça a domingo, com 2 sessões na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. Isso já deixou de ser realidade. Há muitos anos. Tem peças atualmente que só faz sexta, sábado e domingo. Algumas só sexta e sábado e domingo. É muito difícil. Então hoje o teatro não se financia mais. Daí a importância das leis da lei Rouanet. Existe nos outros países também, não é só aqui não. Mas a coisa no teatro ficou cruel, muito cruel. É muito difícil hoje em dia, é muito caro fazer teatro, então as pessoas fazem realmente por amor à profissão. Eu vejo muitas coisas que estão surgindo novas, de onde menos, assim, de coisas de lugares que não eram usuais, como, por exemplo, as comunidades, está entendendo? Outras que estão surgindo com muita força, e eu acho que daí disso e de jovens também, então, vai surgir alguma coisa, eu acredito, e essa coisa toda tão difícil que tem hoje em dia, que é essa polarização, né, que você tem política, mas está gerando muita discussão. Eu acho que talvez não conversa ainda, mas já é alguma coisa. Eu acho que as pessoas estão indo para a rua, estão botando a cara, as redes sociais é Deus e é o diabo ao mesmo tempo, né? Ela tem suas coisas, seus benefícios, seus malefícios tremendos, mas há uma coisa viva que está acontecendo, né? Vamos ver como é que isso resulta em termos de arte, mas sim, houve uma grande ruptura,